Namastê! Bem-vindo ao maravilhoso mundo do autoconhecimento do Jyotish. Tem um vídeo meu, eu acho que é Sabedoria Celestina 10 ou qualquer coisa assim, que eu falo sobre a carreira profissional segundo o Jyotish, certo? Nessa série da Sabedoria Celestina, os 4 primeiros eu falando sobre as casas de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Sucintamente, aquilo que é verdadeiro, que é a sua vocação. Porém, isso não é necessariamente o que você vai ganhar dinheiro trabalhando. O segundo, depois de Dharma, Artha, são as coisas materiais que te dão, digamos assim, sustentação material para você seguir o teu Dharma, mas não é exatamente do tipo, eu trabalho com o que eu acredito e por isso eu ganho dinheiro. No Jyotish a banda não toca exatamente assim. O terceiro aspecto é Kama, que são as nossas volições, os nossos desejos fundamentais, que dificilmente tua mente vai ficar em paz se você não olhar para eles. E o quarto é Moksha, relacionado à transcendência, à libertação de padrões psíquicos que muitas vezes faz a gente sofrer, tá? Então, nesse vídeo 10 da Sabedoria Celestina, eu falo sobre como Dharma e Artha, a vocação e ganhar dinheiro no Jyotish não necessariamente são a mesma coisa. E pior, muitas vezes, raramente, é a mesma coisa, certo? Isso contraria um pouco o nosso paradigma ocidental de que para você ser feliz você tem que necessariamente trabalhar com aquilo que você tem paixão, etc. e tal. Já é um baque, tem um vídeo aí 15 minutos falando sobre isso. Mas no teu caso, eu quero falar especificamente sobre a casa 10. A casa 10, anota aí, é a princípio o lugar do zodíaco onde o sol passa ao meio-dia. É o lugar onde tem mais brilho na tua vida, é um lugar onde as pessoas mais te reconhecem. É o lugar onde você tem mais facilidade para se projetar socialmente. Ok? Bom, teoricamente, no mapa natal, é muito comum, mas não é uma regra absoluta, que cada casa tenha um pico. Então eu vou fazer aqui um desenho Pequeno Príncipe para ilustrar isso. Então eu estou fazendo um círculo e estou dividindo esse círculo numa pizza de 12 pedaços, tá? Essa pizza de 12 pedaços representa os 12 signos, tá? Então suponha que na tua casa 10 tenha o signo de Áries, ok? Tá. Bom, então nessa tua casa 10, teoricamente tem um pico aqui dentro da casa 10. No mapa do Jyotish, normalmente ele vai aparecer assim, tá? Ele vai aparecer como sendo uma casa do lado esquerdo, tá? Bom, então aqui tá Áries. Aqui teoricamente tem 30 graus. E aqui teoricamente tem uma montanha aqui em cima, no meio. E para cada signo, a gente teoricamente, via de regra, tem uma montanha fazendo um solzinho. Ok? Tá? Porém, nem sempre o pico da montanha mora dentro da casa. Oh, meu Deus. Isso a gente vai chamar esse pico da montanha de cúspide. Cúspide é o lugar da casa onde ela tem mais potência. Ok? Então, via de regra, na maior parte dos casos, no mapa da pessoa, vai aparecer alguma coisa nesse sentido. Essa cúspide ela pode estar mais para o meio da casa, ela pode estar mais para o meio, para um lado, para o outro da casa. Mas vira e mexe em, sei lá, pelo menos 10 pessoas que nascem próximas ao Equador, etc. e tal, via de regra, acontece de cada casa ter uma cúspide. Ok? Bom, no teu caso, a cúspide da casa 10 tá na casa do lado. Foi passear. Então, é mais ou menos o seguinte. Mas como você sabe isso? Isso tá no teu mapa, tá? Depois eu te mostro ele aqui com cuidado. Tá. Então, suponha que aqui, teoricamente, entre esses dois traços, é o que deveria ser a casa 10. Tá? Deveria ser a casa 10 significa que ali é a casa 10. Tá? Só que ali deveria estar
a cúspide da casa 10. Antes da casa 10 tem a casa 9. Depois da casa 10 tem a casa 11. No teu caso, você imagina uma montanha que o pico dela foi dar a 9 graus da casa do lado, certo? Não é que essa montanha ela não faça parte dali. É que a zona de potência prioritária dela está distribuída um pouco, vamos chamar assim, esquisita. Esquisita é um termo pejorativo, fora de um padrão regular. Então ficou um pouco mais poético, certo? Aí aqui no meio da casa 10 está o pico da casa 9. Aqui é 15 graus. E aqui está o pico da 10. E aqui está o pico da 9. Tá? Que bagunça. Certo? O que significa isso? Isso tem uma implicação bem importante. Bom, na tua casa 10, como eu já disse, está o signo de Áries. Ok? O signo de Áries representa as situações que você vai vivenciar na tua vida em termos profissionais. Tá? Do lado, isso daqui é um signo, vou botar aqui numa bola. Do lado da casa 10, na casa 11, tem o signo de Touro, ok? E o signo de Touro, teoricamente, ele é o signo da casa 11. Porém, a cúspide, o ponto máximo de atuação da casa 10 está no signo de Touro, ainda que a tua casa 10 esteja no signo de Áries. Isso gera uma certa esquizofrenia nos resultados. O que isso significa? Veja bem, a casa representa o lugar, a cúspide representa as pessoas, certo? Então é como se, via de regra, as pessoas vivenciassem situações arianas com pessoas arianas, situações taurinas com lugares taurinos com pessoas taurinas, lugares geminianos com pessoas geminianas, tá? No teu caso, ambientes arianos com pessoas taurinas. Isso gera uma vida meio que esquisita, num certo sentido. Tipo, você vai trabalhar, aí o ambiente de trabalho é um ambiente ariano, que era para ser um ambiente de muita gente querendo buscar desafios, que era para ser um ambiente onde as pessoas fossem motivadas por buscar assim a liderança, por fazer as coisas de uma maneira impetuosa. Tem vários aspectos, tá, que poderiam ser. Aí lá no Jyotish Namastê 7, alguma coisa assim, eu estou falando do signo de Áries. E aí eu falo de várias características que tem dentro de Áries. Esse, digamos assim, era para ser o seu local de trabalho. E para esse local de trabalho fazer sentido, tinha que ter pessoas com essas características lá dentro, tá? Mas no teu caso tem um bando de taurino aí lá dentro. Um bando de fofinho, no geral, um bando de pessoas assim, que é tudo detalhadinho, aquela frufru, rococó, não sei o que, etc. Tá? E um ariano falando lá, não é pra ser assim, é pra ser um negócio aqui, a gente é um ambiente corporativo, não sei o que. Um bando de taurino lá, fazendo as coisas com mais calma. O que significa? Significa que é aquela situação onde a pessoa trabalha numa empresa que a princípio ninguém sabe muito bem como é que aquele lugar é tão diferente do padrão. Existem lugares assim, né? Suponha que você está num escritório de design. É para ser todo mundo em um certo grau alternativo, em um certo grau assim, sabe? Não foi a galera que foi fazer direito e anda de gravata. Entendeu mais ou menos esse choque que eu tô falando? Mas naquele escritório de design todo mundo é engravatado e todo mundo acha normal ser engravatado ali. Não estou dizendo que taurino é isso. Estou dizendo só que tem situações assim um pouco fora do script, certo? Então, no teu caso, é interessante falar sobre a tua casa 10, porque a tua casa 10 ela tem 2 signos significativos ali. O signo do local e o signo das pessoas. Isso faz com que a análise, ela a princípio, seja muito mais fora de um olhar trivial, certo? Aí, dentro desses locais, a gente também não pode deixar de olhar que dentro da tua casa 10 tem a cúspide da casa 9. Tem gente influenciando a tua casa 9 que a princípio não era para estar ali, em um certo grau, mas está influenciando aquele setor. O que a casa 9 é?
A casa 9 é a casa do Dharma, é a casa do que é correto para você, do que é justiça para você, do que é verdade para você, do que é legítimo para você, do que é essas coisas, certo? Então no teu ambiente de trabalho aparece um monte de gente para falar sobre Dharma, em um certo sentido, o que não é bom nem ruim per se, mas é uma característica, em um certo sentido, fora de lugar. A palavra esquizofrênica é uma palavra forte demais, mas é uma palavra assim, meio deslocado, é uma palavra perfeita para isso. A cúspide está um pouco deslocada do lugar natural dela. Isso pode gerar um certo estranhamento, ok? Em populações mais para as latitudes depois dos trópicos de Capricórnio e de Câncer, isso tem uma tendência maior a acontecer. Isso faz com que a vida da pessoa muitas vezes tenha muitas cúspides dentro de uma casa só. Isso faz com que muitas pessoas muitos diferentes tipos de pessoas estejam presentes numa área só da tua vida, enquanto que muitas áreas da tua vida estão em um certo sentido carente de pessoas, ok? Mas isso significa que, ao mesmo tempo, o que é a tua vida profissional em termos de onde você trabalha? A casa 10, certo? A casa 10 tem um signo, Áries. É um local, um tipo de local de trabalho. Quem é que aparece nesse local de trabalho? As pessoas do teu Dharma. Então, em um certo sentido, é muito mais fácil você encontrar o padre, o clérigo, o monge, etc. e tal, no teu ambiente de trabalho, do que no mosteiro, que a princípio era o lugar para ele estar. Entendeu qual é a ideia da coisa? Então, em um certo sentido, a tua vida de trabalho vai estar envolvida com pessoas dármicas, ou que vão estar te puxando para esse mundo, sem que isso exatamente seja as pessoas que teoricamente vão te gerar a sustentação material. Essas pessoas que vão te gerar a sustentação material, eu sei que fica um pouco confuso por isso, elas estão fora mais ou menos do teu lugar de trabalho. Elas estão num lugar mais de desfrute social. Elas estão num lugar mais de grandes grupos. Elas estão num lugar de grandes veículos de comunicação. Elas estão num lugar onde o bem da humanidade é fundamental. A universidade é um exemplo disso, certo? Ele está em lugares mais humanistas e, em um certo sentido, lugares mais aquarianos. Em um certo sentido, a casa 10 expressa muitos atributos de Capricórnio. A casa 11 representa muitos atributos de Aquário e a casa 9 representa muitos atributos de Sagitário. Em um certo sentido, só para facilitar assim, uma analogia, tá? Então, em um certo grau, na tua vida de trabalho, você trabalha com as pessoas que são os monges e o dinheiro que você tem é quando você está passeando no bosque e fazendo uma teleconferência sobre o Yoga para a Paz no Ibirapuera. Entendeu? Que é meio esquisito, assim, meio que... esse vídeo tá um pouco estranho, assim, esse script tá meio amelipulando. Mas, tudo bem, existem vidas que fogem de um script onde cada casa tem a sua cúspide e as pessoas que aparecem naquela casa são coerentes energeticamente, em termos de signo, com aquela estrutura social dali. É como se, por exemplo, o signo de Áries é um signo que gosta muito de desafio. Uma floresta, onde a pessoa ali tem que ir caçar, não sei o que, etc e tal. Ok? Aí no meio daquela floresta tem uns hobbits lá. Entende? Assim, não é um problema, mas isso não acontece sempre. É no Senhor dos Anéis, etc e tal, entende? É em um outro lugar que você vai encontrar situações contrastantes e que ainda assim as pessoas vejam aquilo como coerente. De novo, eu repito, essa questão da perda de conexão entre a casa e a cúspide acontece muito nas pessoas que nascem em latitudes mais altas, por uma questão geométrica, matemática, etc. e tal. Mas aqui, pra gente que vive mais Rio de Janeiro, etc., dentro dos trópicos, isso acontece pouco. Isso faz, em um certo sentido, essas pessoas com essa configuração serem pessoas meio estranhas, ou diferentes, ou qualquer coisa assim. Entendeu mais ou menos o tom da coisa? Não sou eu quem me navega é o mar.